Mundo Nerdovski de novo aqui com vocês, mais uma vez essa semana linda e gloriosa. Eu ia dizer linda e gloriosa que eu tô gravando sem o Gabriel, mas eu não tenho tanta sorte assim, né? Os cachorros do vizinho aqui estão latindo loucos porque eu tô falando de lobisomem hoje, né? Porque tá estreando As Boas Maneiras, da Luciana Rojas e do Marco Dutra, que é um filme nacional com a Marjorie Este Ano. Não faça piadas, Gabriel. Puta, quase. Já cortei, já a piadinha. Droga. É um raro filme de gênero no Brasil. É um filme de lobisomem. É um filme de lobisomem, um filme que tem um lobisomem. E eu assisti ano passado no Festival do Rio, e o mais bacana de As Boas Maneiras é um filme que é muito corajoso, porque eles criam um lobisomem digital, e em vez de esconder, a escolha dos diretores foi colocar essa criatura muitas vezes em close e por muito tempo do filme, e que a gente olha bastante como que tá. E o design do lobisomem eu achei legal. A gente, claro, tem as nossas limitações de orçamento, só para poder deixar o CGI mais perfeito, mas o mundo criado em As Boas Maneiras, que é um pouco com pintura mata e digital, e um pouco com uma edição e uma recriação esperta de alguns pontos daqui da cidade de São Paulo, ele dá um passo bacana na direção para a gente ter mais filmes de gênero no Brasil. A gente está tendo uma mini explosão de vários filmes de terror e suspense esse ano e nos próximos anos, então eu acho legal a gente dar uma saracoteada nessa mesmice que a gente tem de filme nacional. Os cachorros tão loucos hoje, mano. Porque o papo hoje aqui é sobre lobisomens. E eu acho que lobisomens no cinema vem de uma tradição muito antiga e de várias formas de retratar essa criatura do mal, ou não tanto do mal assim, mas eu acho que é bacana a gente ver alguns designs diferentes e algumas interpretações diferentes de lobisomem. É claro que eu vou tirar da frente algumas interpretações de lobisomem que são absolutamente estúpidas e ofensivas para quem gosta de cinema. Por exemplo, os lobos fofinhos de Crepúsculo. Assim, não dá para você olhar para aquela besteira de pelúcia e falar que é um lobisomem, assim, tipo, francamente, né? Nessa mesma pegada, a gente tem os lobisomens daquela série Underworld, né, que é Anjos da Noite, que, pelo amor de Deus, os vampiros e os lobisomens ali são alguns dos designs menos inspirados da história do cinema. É uma coisa assim de meio que dar uma vergonhazinha alheia. Para fechar esse meu canto da vergonha lobisomístico, você viu Van Helsing com o Hugh Jackman? Não. Steven Sommers, melhore. Sua múmia é até ok, mas o seu lobisomem em Van Helsing é uma pouca vergonha. Se você, que nem o Gabriel, curte o filme que eu vou falar agora, chamado O Garoto do Futuro, você gosta, né? Cara, o Michael J. Fox virando lobisomem, jogando basquete. O que mais você quer? Vamos combinar que o lobisomem ele parece um bicho preguiça um pouco mais peludo, né? É que nem o Ozzy Osbourne na capa do Bark of the Moon, que em teoria seria um lobisomem, na prática é um bicho preguiça numa árvore, porque é um design Você meio... vai falar de Bala de Prata de novo? Vou! Bala de Prata. É o próximo, vou falar de Bala de Prata aqui, que é A Hora do Lobisomem, a não ser que você tenha assistido no SBT, porque quando você vê no SBT, o nome do filme é... Bala de Prata. Que tem um design ok. O filme é meio churumela, desculpa, Dane-se o Não é lobisomem, horror. Da hora é a motinha do cara, do menino. Isso que é da hora. que você queria ter uma, né? Claro, todo mundo queria ter um. Vamos falar do que interessa, vai. O lobisomem, um dos monstros clássicos da Universal dos anos 30, eu acho que tem o design mais possível de fazer na época e foi o visual que meio que dominou o cinema pelas décadas em seguida. Então, desde que o Lon Chaney criou lá o seu lobisomem, esse era o standard de lobisomem que a gente via no cinema. Inclusive, muitas das vezes que rolou uma homenagem a esse visual, como por exemplo em Deu a Louca nos Monstros, né, do Fred Decker, The Monster Squad, que é um filme da hora, põe selinho nesse. Tão bom quanto Goonies, embora não seja tão festejado quanto, mas é da mesma época. E eles usaram o visual clássico dos monstros e funcionou muito bem. Mas eu gosto das coisas experimentais. Eu gosto, por exemplo, do lobisomem que aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, porque
é completamente diferente daquilo que a gente imagina que seria um lobisomem. Ele é muito mais magro, né, mais longilíneo assim, e é quase um animal frágil até a hora que ele decide atacar. Então, dentro do universo lá do Harry Potter, eu acho que ele orna, não é isso, Gabriel? Ele orna com o resto das coisas lá do mundo mágico, e esse lobisomem funcionou muito bem. Eu gosto muito de Dog Soldiers, do Neil Marshall, filme de 2002, né? O Neil Marshall é um diretor de altos e baixos, mas nesse filme ele coloca soldados numa selva enfrentando lobisomens que parecem colossos de guerra, assim, umas máquinas grandes e assassinas e absolutamente incríveis. É um filmaço também, então se você nunca viu Dog Soldiers, é um bacana para você procurar, porque ele te dá uma visão diferente do que seriam lobisomens. Se a gente for olhar de um lado um pouco mais poético, digamos assim, eu gosto muito do que Neil Jordan fez em A Companhia de Lobos, que é de 1984, e é uma versão adulta, muito sexy, muito violenta, do conto da Chapeuzinho Vermelho. Então eu acho que visualmente, principalmente a transformação do lobo, ficou uma coisa muito legal. Engraçado que eu estou concentrando muito as coisas nos anos 80, porque eu acho que foi de onde vieram as inovações. Por exemplo, Joe Dante fez O Grito de Horror, que virou uma série com vários filmes depois, mas o filme original, que é de 81, ele traz os lobisomens para um mundo contemporâneo e uma coisa tipo das pessoas quererem revelar qual é a dos lobisomens para o mundo. É um segredo que é guardado. Então tem um final que é absolutamente inesquecível, a última cena do filme. E é engraçado que brinca com aquela coisa das pessoas não acreditarem em lobisomens, que nem que se você colocasse na televisão em horário nobre, o nego ia achar que aquilo é real. Embora o Lobisomem com Benício Del Toro, né, que o Joe Johnston dirigiu, não seja um filme incrível, o design da criatura, né, pelo próprio Rick Baker, é engraçado porque tem um quê do lobisomem clássico, aquele visual mais humanoide, ao mesmo tempo que ele não deixa de ser um filme sobre uma fera assassina. Então eu gosto muito das transformações, eu gosto muito do que o Benício Del Toro faz com o corpo dele e antes de mesclar com a transformação, que é obviamente digital, mas o lobisomem, ele é inteiro maquiagem. Então, o engraçado é que o Joe Johnston queria um lobisomem que pudesse estar lá no set. Eu fui nas filmagens de lobisomem e o estúdio fez uma pegadinha com os jornalistas que estavam lá. Teve uma hora que faltou luz, cara, e ficou só uma luz vindo da porta e entrou uma porra de um lobisomem de 3 metros de altura, que o jornalista do meu lado deu um grito fino assim. Uma coisa, eu não sei nem dar um grito fino aqui. Dá um grito fino. Aposto que o cara tá falando a mesma coisa de você. Não tá, não. Mas foi um pouco vergonha na hora, porque ele tomou um susto. E apontou pra você. Eu gosto das soluções 25 de março também, quando rola, sabe? Tipo, Lobo com o Jack Nicholson, que ele se torna um lobisomem. E basicamente é um pouco de modificação nos pelos do rosto do Jack Nicholson, que me fez muito desejar que se o Nicholson fosse muito mais jovem, ele teria feito o Wolverine perfeito no cinema, porque o visual dele em Lobo, que é muito mais um romance, né? O filme dele com a Michelle Pfeiffer, é dirigido pelo Mike Nichols, é um filme muito bacana, mas o que o Jack Nicholson faz também com a interpretação e com a linguagem corporal, é uma coisa que eu achei diferente e muito bacana. Tava pensando em ter realmente uma cacetada de lobisomem diferente, né? Sem falar dos filmes B que tem por aí, que é um carrada, como dizem em bom paraibês arcaico, é uma carrada de lobisomem diferente que você vai achar, principalmente nos anos 80 e talvez começo dos anos 90, quando tinha mais filmes que experimentavam em formatos e em coisas assim. Mas, se você planeja assistir As Boas Maneiras no fim de semana, acho que depois seria de bom tom assistir ao melhor filme de lobisomem da história do cinema, que é Um Lobisomem Americano em Londres, que o John Landis fez em 1981. Não existe nada mais perfeito, assustador, incrível do que o Rick Baker, né, criou para esse filme. Primeiro que ganhou o Oscar de maquiagem na época, porque foi uma coisa que a gente nunca viu antes, que foi uma transformação de homem em lobisomem de um modo que o cinema nunca tinha mostrado. Com detalhes, com closes
absolutamente dolorosas, mostrando que todo o processo era uma dor absolutamente insuportável para a pessoa que estivesse se transformando em lobisomem. Além disso, O Lobisomem Americano em Londres não é só um filme de terror, é uma comédia de humor negro também, que o amigo do lobisomem, a primeira vítima dele, que é o Griffin Dunne, ele vai aparecendo ao longo do filme, para ele como um fantasma, cada vez mais detonado e cada vez mais podre, e cada vez mais rasgado. É uma coisa que você ri de nervoso. E o filme tem um clímax muito corajoso, que na época jogou o lobisomem no meio da Piccadilly Circus em Londres e fez com que o ambiente urbano se transformasse na selva do próprio lobisomem. Eu acho que é uma coisa que poucas vezes a gente viu no cinema e o próprio cinema nunca conseguiu reproduzir, nunca teve nada de 81 para cá que fosse tão impactante quanto o visual, a transformação e o próprio filme que o John Landis conseguiu na época. Tentaram fazer uma continuação depois, nos anos 90, um lobisomem americano em Paris, e é uma vergonha, um lobisomem CGI que parece um efeito ruim de PlayStation 1, coisa pavorosa de ruim. Engraçado que, na época que o John Landis começou a fazer o seu lobisomem americano em Londres, muitas das pessoas que trabalhavam com ele, né, tinham a cabeça fechada no lobisomem clássico do cinema e falaram assim, então, seu Landis, meio que o lobisomem não faz isso, né? O lobisomem anda mais em pé, isso é quase um lobo de verdade, eles não são assim. Aí o John Landis falou assim, lobisomem existe, querido? Não, né? Então eu posso fazer do jeito que eu quiser. Enfim, veja As Boas Maneiras no cinema, dê seu jeito para assistir Um Lobisomem Americano em Londres e dá uma pincelada em tudo que eu falei aqui nesse vídeo para colocar o seu lobo interior para fora, tipo o lobo de Crepúsculo. A primeira graphic novel que eu li, que foi a primeira lançada no Brasil, foi X-Men, o conflito de uma raça, né, que depois foi rebatizada no Brasil com seu nome original, que é Deus Ama e o Homem Mata. E esse Chega de Humanos é a segunda graphic novel original dos X-Men que a Panini está lançando agora. Então a Marvel deu uma de lançar de novo esse selo Original Graphic Novel e fez alguns títulos bacanas, né? Entulhou Thanos na vida, fez Homem-Aranha e tal, fez Vingadores. E esse dos X-Men não é a melhor das histórias, mas ela é muito divertida. O conceito do Chega de Humanos é que todos os humanos da face da Terra, por um motivo que eu não vou revelar, eles simplesmente desaparecem, de pessoas comuns a super-heróis. Então, é uma história muito legal. O traço do Salvador La Roca completa muito bem o texto do Mike Carey. Vai lá na Comics, dá uma fuçadinha e dê uma chance a essa graphic novel original dos X-Men, Chega de Humanos e seja feliz. O Gabriel fica dançando, feito uma conga aqui na minha frente, eu não sei porquê. Eu ouvi o alarme. E esse foi mais um Mundo Nerdovski. Entre em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para acompanhar o que a gente está fazendo lá. Aproveite e espalhe as boas novas, né, do Facebook, do Instagram e do canal para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus inimigos, para todo mundo se inscrever aqui no Mundo Nerdovski. E é claro, você tem que dar like nesse vídeo e se inscrever no canal para o YouTube, que é tão teimoso, entender que você quer mais conteúdo bacaninha sobre cinema e cultura pop, como esse que a gente está dando aqui para vocês. Aproveite e dá uma olhada lá no meu blog, no UOL, robertosadovski.blogosfera.uol.com.br. Seja feliz com lobisomens na sua vida. Eu tenho um careca aqui para me fazer infeliz.